Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal Laca. Aqui você vai encontrar literatura, arte, história, cultura e antropologia. Eu sou a professora Andréa Mendes e hoje quero conversar com vocês sobre o Barroco no Brasil e o seu maior gênio, Antônio Francisco Lisboa, também conhecido como Aleijadinho. Para guiar a nossa conversa de hoje, eu trouxe uma obra extremamente importante, a biografia mais relevante sobre a vida deste gênio da escultura e da arquitetura do Brasil colonial, que é o trabalho do Rodrigo José Ferreira Bretas. Essa biografia, ela foi escrita ainda no século XVIII, a partir de depoimentos colhidos de pessoas que conviveram com o Aleijadinho, mas também da sua nora, né, a esposa do seu único filho. Então, estão prontos para a gente conversar sobre este gênio? Então, vamos começar. Inicialmente, nós já debatemos aqui que o Barroco ele é um estilo que se estende por quase 2 séculos. Também nós conversamos que o Barroco ele é uma resposta para a reforma religiosa que aconteceu a partir do desenvolvimento do que nós chamamos de igrejas protestantes. E essa foi uma resposta da Igreja Católica dentro do que nós chamamos de contra-reforma. No Brasil, o Barroco ele chega apenas no século XVIII com mais ênfase. Então, nesse período, nós teremos, na região hoje chamada Minas Gerais, o desenvolvimento da exploração do ouro no Brasil. Mas não tinha só ouro naquela região. Também tinha diamantes e outros metais e pedras preciosas. Uma das cidades que mais concentraram então essa riqueza aurífera foi Vila Rica, hoje a cidade chamada de Ouro Preto. E foi justamente em Ouro Preto, em 1730, segundo as fontes mais confiáveis, que nasceu Antônio Francisco Lisboa. Ele era filho de um arquiteto, um mestre de obras português, chamado justamente Manuel Lisboa, e de uma escravizada chamada Isabel. Sobre o seu pai, nós temos muitos materiais, temos muitas fontes, já que ele foi considerado o primeiro arquiteto da província, mas sobre a sua mãe nós não temos dados, né, que comprovem como foi a sua vida, né, como foi a sua relação com o filho. Antônio Francisco Lisboa, então, foi aprendiz do próprio pai e aprendeu com ele arquitetura e desenho. Além, é claro, da arte da escultura. Também foi com seu pai que ele desenvolveu esse apreço pelo trabalho com a pedra, né? Mas também desenvolveu um sentimento muito cristão. Tanto que nas obras, Aleijadinho ele sempre revela no conjunto, né, de suas criações, esse sentimento piedoso, essa necessidade de expressar um sentimento ou uma ideia. Aleijadinho, ele então teve uma carreira de sucesso até os 47 anos, desfrutando de grande fama ali na região da antiga Vila Rica. Porém, foi acometido de uma doença deformante e que existem diversas versões para o que tenha sido. Alguns pesquisadores dizem que foi hanseníase, né, que nós chamávamos naquela época de lepra. Já outros dizem que foi sífilis. E há uma terceira corrente que acredita que foi um reumatismo que deformou Aleijadinho. Ele, inclusive, perdeu não só os dedos dos pés, mas também a maioria dos dedos da mão, perdeu também os seus dentes e teve, então, que adaptar os instrumentos e as ferramentas naquilo que lhe restou, né, dos seus membros superiores. Aleijadinho, ele contava com o trabalho de 3 escravizados que lhe auxiliavam em seus projetos, e um deles, o Maurício, era aquele que ficava na responsabilidade de adaptar os ferros, né, os instrumentos, para que ele pudesse exercer o seu trabalho. O trabalho de Aleijadinho foi influenciado, alguns autores chegam a afirmar, pelo conhecimento que ele teve em uma visita ao Rio de Janeiro. Ele visitou a igreja
da Terceira Ordem do Carmo, e lá no Rio de Janeiro ele teria descoberto então algumas soluções para adaptar aos seus projetos em Minas Gerais. Outro fato que é bastante relevante é que Aleijadinho ele teve durante a maior parte da sua existência muitos admiradores e muitas encomendas, sendo muito extenso o conjunto de suas obras, mas ao mesmo tempo foram necessários outros estudos e investigações para confirmar algumas autorias, já que as obras também não eram assinadas. Aqui eu destaco então o papel do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, sediado em Mariana, uma cidade vizinha a Ouro Preto, que empreendeu algumas das pesquisas, e também ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que nós chamamos IFAM. Aleijadinho, ele ganhou, depois da sua morte, um esquecimento. Porém, foi apenas com a biografia escrita pelo Rodrigo Bretas que ele retornou então ao cenário artístico, voltando a ser estudado. É importante aqui a gente destacar que outro momento que a obra de Aleijadinho vem à tona na história da arte brasileira é a partir da Semana de Arte Moderna de 1922, quando o próprio Mário de Andrade vai colocar Aleijadinho como o melhor exemplo, da nossa genialidade, tanto na arquitetura quanto na escultura, mas também dessa tradução do barroco para o Brasil. Sobre a personalidade de Aleijadinho, muitos pesquisadores afirmam que ele era bastante jovial, bastante alegre, gostava de dança. Porém, com a doença, ele foi ficando mais intolerante, mais, eu posso dizer, mais colérico, e preferia então trabalhar coberto por um manto, para esconder a sua deformidade. Aleijadinho também buscou trazer esse sofrimento, trazer essa reflexão, para o conjunto de suas obras. E eu, especificamente, junto com o professor Fabiano Machado, tivemos a ideia de visitar a maior parte das obras de Antônio Francisco Lisboa em Minas Gerais, e fomos tanto a Congonhas como a Ouro Preto e Mariana para fazer esse levantamento e ver, apreciar a genialidade deste nosso escultor, arquiteto e mestre do barroco. No livro do Rodrigo Bretas tem inclusive uma introdução, que é uma análise do grande arquiteto brasileiro Lúcio Costa sobre a obra de Aleijadinho e especificamente algumas das suas criações, mas também traz listas que a gente tem as obras que foram comprovadas ainda, na época que ele viveu, mas também outras obras que foram confirmadas após a sua morte. Sobre esse momento, como a gente pode dizer, de partida deste gênio, a gente sabe que ele teve essa vida com muitas dificuldades, porém foi consagrado como gênio ainda enquanto estava, nesta vida. Antônio Francisco Lisboa, ele falece então no começo do século seguinte, no começo do século XIX, e ainda hoje é a grande referência para o barroco no Brasil, principalmente dentro dos estudos de história da arte. Vale a pena conhecer, principalmente em Ouro Preto, a igreja de São Francisco de Assis, mas também a igreja de Nossa Senhora do Carmo e outras das suas criações. Talvez o espaço mais icônico seja justamente o Santuário de Bom Jesus de Matozinhos, em Congonha dos Campos, onde nós vamos poder ver sua obra dos profetas, mas também uma via sacra única e fantástica, emocionante, que vai mostrar para todo mundo porque o barroco é tão emotivo e porque ele nos leva realmente a experimentar diversas emoções. Esperamos que vocês tenham gostado, então fica aqui a sugestão de conhecerem mais
sobre a vida e obra desse gênio brasileiro. E aguardamos vocês então para o nosso próximo vídeo. Um forte abraço e até logo. Tchau!